bem-vindo ao seu amigo economista. Mas afinal de contas, o seu amigo economista é de direita ou de esquerda? Economista deve ser de direita, deve ser liberal. Mas e aí, oficialmente qual é o posicionamento? Muita gente fica absolutamente intrigada com isso, me pergunta, tenta me classificar. Sinceramente, eu não acho que essa classificação seja relevante. A gente está falando de uma classificação que originalmente era divisão na Assembleia da França na época da Revolução Francesa. Uma coisa bem antiga que foi se naturalizando em termos políticos, foi se difundindo, enfim. Acho que depois da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética, essa classificação rigorosa, não, direita, esquerda, realmente eu acho que perdeu pouco sentido. E aí acho que ainda mais em termos econômicos. Mas as pessoas ainda ficam muito intrigadas e procuram classificar os outros. E eu acho que quando tentam classificar, por exemplo, a mim, isso diz muito mais sobre as próprias pessoas do que sobre o meu ponto de vista. E aí é muito curioso porque os meus amigos mais à direita me classificam sempre como esquerda. Os meus amigos mais à esquerda, sempre, absolutamente sempre, de uma maneira até mais intensa, me classificam como liberal, como de direita, enfim. Eu acho que por combinação dessas forças aí eu estaria no centro. E toda vez que eu vejo aqueles testes e tal, que eu acho até bastante curioso, interessante, já fiz vários, o meu resultado dá muito perto do centro. Realmente mais equilibrado, que eu acho que é coerente com as coisas que eu penso. Então assim, em vez de ficar tentando classificar dentro de um arquétipo geral, enfim, ouça as ideias, tenta ver se você gosta ou não, se você se identifica ou não, e tenta entender os argumentos, contra-argumentar, criticar. Isso é muito mais saudável e importante e dá muito mais resultados do que colocar numa caixinha específica. Não, ele é um pouquinho de direita, foi de direita nisso, foi de esquerda nisso. Enfim, eu acho que é muito mais interessante, útil, realmente, do que essa classificação geral. Porque acho que a cabeça das pessoas funciona muito... ela precisa dessa classificação a priori para entender assim, quem é o interlocutor. E aí já parte do princípio, se ele está nessa categoria, ele vai pensar A, B e C. E eu procuro ter liberdade de pensamento. Eu não pego uma receita pronta de certa linha de pensamento e sigo exclusivamente. Enfim, eu procuro ter uma visão crítica. E isso que eu acho que seria bom para todo mundo, em vez de se apegar a essas dogmas, essa coisa muito radical. Essa discussão é mais o pessoal mais intelectualizado, que gosta muito dessa classificação também, se sente mais confortável com isso. O meio acadêmico é repleto disso, mesmo em economia. Não, eu sigo a visão do Keynes, eu sou pós-keynesiano, sou neo-keynesiano, sou neo-schumpeteriano. Enfim, fica seguindo estritamente autores e, enfim, deixa de tentar, se descola de problemas práticos e deixa de ver coisas importantes em vários outros autores. Eu acho que, e aí focando um pouquinho mais na economia, vários autores têm contribuições indispensáveis. Por exemplo, pegar aqueles que são mais polarizados, digamos assim, dentre os autores clássicos da economia. Adam Smith é inegável, considerado o pai da economia, tem contribuições super importantes. Também, ao mesmo tempo, a pessoa não deve deixar de ler Marx, por exemplo, que conseguiu, se você quiser ter uma boa formação, entender sobre economia, porque conseguiu descrever muito bem problemas e inconsistências do capitalismo. E Schumpeter, se você quiser estudar sobre o processo de inovação, enfim. Então, você não pode ter, não deve, não recomendo que você se limite a um autor e seguir estritamente toda a linha de pensamento. Até porque os autores escreveram numa determinada conjuntura, num determinado momento no tempo, e você está em outro. Então, acho que é muito importante você aprender as bases para desenvolver o seu próprio pensamento. Claro que eu, ou provavelmente a maioria dos que estão assistindo aqui, ninguém vai revolucionar a ciência, vai ser um grande, vai criar a sua linha de pensamento, mas eu acho que você ter liberdade para desenvolver o seu raciocínio é fundamental. Então, do ponto de vista político também, acho que essa diferença aí de esquerda e direita fica mais latente, mais radicalizada no Brasil de hoje. Mas, sinceramente, assim, desenvolva seu pensamento crítico. Seja
um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda e deixa para os outros classificarem. Também, do ponto de vista econômico, eu também não tenho simplesmente um autor que eu acho melhor, que eu siga uma linha e tal. Eu acho que se eu tivesse que me classificar de alguma forma, eu diria que eu sou social-democrata. O que isso quer dizer? Eu acho que o capitalismo teve problemas, mas foi a melhor forma de organização econômica que as sociedades conseguiram construir até hoje. Então, assim, ele não resolve tudo, o mercado não resolve tudo, existem falhas de mercado. Então, nessas falhas de mercado, que são situações onde o mercado é imperfeito, incompleto, e são várias, o mercado, o Estado deve atuar de alguma forma, seja diretamente, através de empresas, seja regulando. E eu acho que não tem um gabarito para isso. Poxa, transporte tem que ser regulação. Não, transporte tem que ser empresa pública. Não existe gabarito, até porque a gente entra nas diferentes sociedades, nas diferentes realidades. Por isso que a construção, nesse ponto, é muito local. Sim, eu gosto de fazer a comparação. Tem uma famosa frase do Churchill que diz que a democracia é o pior dos regimes políticos, exceto todos os outros. Eu acho que essa máxima aí vale muito bem para o capitalismo também. É um regime econômico absolutamente cheio de problemas, mas é o melhor que a sociedade conseguiu produzir até hoje. E, assim, eu acho que do ponto de vista prático, ele pode ser ajustado, melhorado, e, no meu entender, já houve uma evolução muito grande em relação aos primórdios, aquela época da Revolução Industrial, que era muito mais agressivo. E a sociedade tem muito a evoluir ainda, pode e deve evoluir, mas eu acho que eu acredito muito mais em evoluções e aperfeiçoamentos do que em revolução. Espero ter ajudado vocês, contribuído, matado essa dúvida aí de muitos, essa curiosidade. Enfim, alguns podem gostar ainda mais, outros podem detestar e nem ter chegado até o fim. Mas